Graça e paz, irmãos. Bom dia, se você estiver assistindo isso pela manhã. E seja bem-vindo aí a mais uma aula da EBD. Nós vamos trabalhar nessa revista aqui, ó, Cristianismo, Doutrina e Fé, a Teologia Bíblica de Paulo. E nós vamos estar na lição 2. E se você não pegou a revista ainda, acredito que você tenha recebido pelo WhatsApp essa lição, para que você possa abrir aí também na sua casa e acompanhar junto comigo, ok? Nós, na primeira lição, foi falado sobre Paulo, homem e seus escritos, abordando assuntos muito interessantes, falando sobre a vida, na verdade, de Paulo. E agora nós vamos falar na lição 2, que é Paulo e o Evangelho, tá? Na verdade, nós vamos tentar trabalhar um pouco da relação de Paulo com o Evangelho de Cristo, ok? E isso é muito interessante para nós, porque vai trazer algumas lições práticas para a nossa vida e também alguns entendimentos sobre algumas realidades que vivemos hoje, quer dizer, que igrejas vivem hoje e que são prejudiciais para o reino de Deus, ok? Então, para a gente começar um entendimento claro, a gente precisa perceber que Paulo, ao ser encontrado por Cristo, a história é bem conhecida por todos nós, ele não somente se converte ao cristianismo, mas ele se torna um mensageiro. Ele se torna um mensageiro de uma mensagem divina, algo que o próprio Deus dá a ele, algo que o próprio Jesus entrega a ele para que ele possa falar. Então, Paulo, ele não vai falar agora uma mensagem do que ele acha, mas daquilo que ele recebeu do próprio Deus. Então, eu acho interessante para que a gente possa construir o raciocínio e entender de fato isso. Paulo não está falando de assuntos terrenos, mas assuntos eternos. Isso é que, de forma introdutória, devemos colocar, porque todo raciocínio vai ser baseado em cima disso. De Paulo pregando o Evangelho. Na verdade, o Evangelho a gente sabe que é a boa notícia, é a boa mensagem, é a boa nova do reino. Qual reino? Reino de Deus. O reino que Jesus veio trazer ao morrer naquela cruz. Então, agora, Paulo vai começar a falar de coisas eternas. Aquele que perseguia anteriormente os cristãos, agora se torna um cristão de fato e com uma mensagem específica de transformação, regeneração, ao qual o homem vai ser impactado por isso. Todo aquele que ouve, né, vai ser impactado por isso. Então, é interessante o texto inicial que o próprio autor da revista colocou. Eu queria ler com os irmãos também, que está lá em Romanos 15, 17 a 19. Está escrito assim: portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso mergulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isto tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Romanos 15, 17 a 19. Então é só colaborando ou reafirmando aquilo que eu falei anteriormente. Paulo, ele recebe uma mensagem divina e ele está unido a Cristo agora, e pela força do Espírito Santo ele começa a pregar, a anunciar tudo aquilo que Cristo falou para ele. E nessa lição a gente vai basicamente separar em três pontos aqui, para que a gente tenha a compreensão correta e clara desse estudo. Bom, nós vamos falar primeiro do apostolado aos gentios, tá? O que Paulo fez aos gentios, qual é a sua marca lá. Nós vamos falar da universalidade do Evangelho e nós vamos falar do conteúdo da mensagem. Porque precisamos compreender cada ponto desse
para que a gente tenha entendimento do ministério de Paulo e a mensagem que ele estava pregando. Então vamos lá. O apostolado aos gentios. A gente sabe que atualmente tem pessoas ou ministérios que se dizem apóstolos, né? Pessoas são chamadas ou falam que são apóstolos. E a primeira questão que eu queria levantar hoje é sobre: existe de fato apostolado hoje ou não existe? É claro que para a gente compreender isso bem, a gente precisa voltar para a Escritura e entender o que é ser um apóstolo segundo Paulo e os 12, tá? Então, a gente precisa entender que quando Jesus vai aos céus, lá em Atos 1, Pedro levanta uma questão para os demais companheiros, que é trazer alguém para substituir Judas. Então a gente pode encontrar isso em Atos, capítulo 1, verso 15, a partir do verso 15, que é a escolha de Matias. E ele coloca algumas características ali que aquela pessoa deveria ter para substituir Judas. Então, se você puder abrir, por favor, comigo aí, Atos 1, capítulo 15, Atos capítulo 1, do 15, nós vamos ler do 15 até o 16. Perdão, do 15 até o 26. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitou-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Vocês conseguem perceber aqui que ele estabelece padrões de homens que andaram com Jesus, foram chamados pelo próprio Jesus, acompanhou todo o processo de Cristo e também a ascensão aos céus. Então, Pedro não está falando: olha, podemos chamar qualquer um agora e vamos ver o que vai acontecer. Ele estabelece alguns padrões para que eles possam escolher quem é. Então a gente sabe pela continuação do texto que ele vai chamar Matias. Matias agora passa a fazer parte do colégio apostólico. Então você pode se perguntar assim: tudo bem, até aí eu entendi. Pedro junta com os demais e seleciona Matias. Tudo bem, mas tá, e Paulo? Bom, antes necessariamente falar sobre a pessoa de Paulo, a gente tem que entender alguns requisitos que as Escrituras nos mostram para que alguém possa se tornar apóstolo. Na verdade, a gente precisa compreender o significado da palavra apóstolo. Bom, a palavra apóstolo, ela quer dizer enviado, ok? Então, por exemplo, se nós, como igreja, decidimos mandar alguém para o campo para pregar o evangelho, ele pode ser chamado de apóstolo? Sim, ele pode. Se nós olharmos Atos 14, nós vamos ver que Barnabé foi chamado de apóstolo também. Mas há uma diferença entre ser enviado ao campo missionário e o cargo eclesiástico, vamos dizer assim. Paulo e os 12, eles não eram só alguém que iam levar o evangelho como um missionário.
Mas eles iam estabelecer doutrinas, eles iam estabelecer o fundamento. Eles receberam outros tipos, vamos dizer assim, outras coisas que os capacitavam a estabelecer fundamento para a igreja. Um apóstolo, nos dias atuais, ele, por mais que ele diz que ele tem alguns requisitos de apóstolo, ele não cumpre os requisitos básicos para isso. Com isso eu já vou entrar falando do apóstolo Paulo. Vamos lá. O que aconteceu com Paulo? Paulo, ele viu Cristo ressurreto, ele foi comissionado pelo próprio Cristo, ele recebeu o dom de sinais e prodígios, ele foi inspirado por Deus para escrever as Escrituras, ou seja, elenquei 4 pontos aqui que não só Paulo, mas como os demais apóstolos tinham. E a gente consegue ver isso hoje na vida de alguns que se chamam apóstolos? Não. Até porque, se eles recebessem de Deus o dom para escrever as Escrituras, eles estariam adicionando mais coisa à palavra de Deus que nós conhecemos hoje. Então, pelo fato das Escrituras apresentar requisitos para ser apóstolo, como eu disse anteriormente, não no sentido enviado de um missionário ou coisa desse tipo, não. Alguém que vai fundamentar, alguém que vai estabelecer, alguém que vai estar como fundamento da igreja, só existe o Paulo e os 12. Hoje, aqueles que se dizem apóstolos não compreenderam os ensinos das Escrituras e acreditam que que de uma certa forma são líderes supremos da igreja ou da sua congregação, da sua comunidade, por ter determinados tipos de dons ou outras coisas, mas eles não conseguem satisfazer todos os requisitos que eu falei anteriormente. Então, eles não podem ser apóstolos, ok? Então, já respondendo a questão que eu levantei anteriormente, beleza, eu entendo que Matias foi chamado por eles. E Paulo? Paulo foi aquele que cumpriu todos os requisitos. Primeiro, ele foi chamado, ele viu o próprio Cristo. Ele foi chamado pelo próprio Cristo. Esses 2 requisitos aqui são não é o mais importante, mas são fundamentais para a questão do apostolado. Ele ainda recebeu dom de sinais e prodígios. E foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever a Escritura. Ou seja, a gente crê que a palavra de Deus é inerrante porque o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever aquilo. Imagina se hoje tivéssemos pessoas desse gabarito, vamos dizer assim. Nós teríamos pessoas escrevendo textos a todo momento, teríamos que tomar como verdade absoluta e inerrante de Deus o que ele falou. Então, Paulo é apóstolo de Cristo porque cumpriu todos esses requisitos. Os requisitos estabelecidos pela Escritura. Ok? E não só isso, Paulo, ele é considerado também o apóstolo fora do tempo. A gente pode olhar aí Atos 9, 15 a 16, que diz assim. Atos 9, 15 a 16. Mas o Senhor lhe disse, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu não sei se você conhece esse texto, mas é o momento que Paulo fica cego e vai ficar hospedado em determinado lugar e Deus fala com Ananias para que vá até Paulo e Ananias fica com receio. Ele fica com receio porque sabia o histórico de Paulo e que Paulo perseguia cristãos. Então ele vai até lá. Para ele ir até lá, Deus fala com Ananias o que ele quer, o que ele pretende, o que ele pensa. Então, o que Deus pensa naquele momento? Quer fazer de Paulo um instrumento. Um instrumento para quê? Para levar a mensagem aos gentios. Então,
Paulo é chamado apóstolo fora do tempo. Isso é muito interessante porque ao decorrer das cartas, Paulo ele vai tentar, na verdade vai tentar e vai estabelecer muitos ensinamentos para nós e vai reafirmar também para o nosso conhecimento que quando a sua autoridade é questionada, Paulo então começa a defender o seu apostolado. Ele não simplesmente se encolhe e diz, talvez eu não seja. Ao contrário, ele afirma isso em carta. Nós temos um exemplo claro disso, que é 1 Coríntios 9, de 1 Coríntios 9, 1 e 2. Vamos lá. 1 Coríntios 9, 1 e 2. Se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar comigo, vai ser muito legal. Olha só. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo por outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E ele continua, a minha defesa perante os que me interpretam é esta, não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos? Olha, entenda isso. Paulo agora ele está sendo questionado, na verdade a sua autoridade ela não está sendo levada a sério. Então Paulo vai defender o seu apostolado agora. Então o que nós falamos? Paulo é o apóstolo aos gentios. Existe apóstolo hoje? Não. Por quê? Porque eles não cumprem os requisitos que nós falamos. E aí, então por que Paulo foi fora do tempo? Porque as escrituras afirmam que Paulo cumpre todos os requisitos que um apóstolo precisa. E a própria escritura afirma que ele é um apóstolo também, vamos dizer assim, fora do tempo. E Paulo, além disso, ele tem a sua autoridade apostólica questionada e ele sustenta essa autoridade através do texto que nós lemos, que é 1 Coríntios 9, 1 e 2. Então, ao lermos esses textos agora, podemos compreender que Paulo ele foi enviado aos gentios. Paulo ele teve uma missão muito clara, que era pregar ou apresentar as boas novas aos gentios, né? E a gente pode, se você puder abrir comigo, em 1 Coríntios 9, 19 a 23, tá assim, ó. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, Paulo ele é conhecido, e como nós vemos o texto em Atos, do qual Deus fala com Ananias, ele foi enviado aos gentios. Mas Paulo, por ser enviado aos gentios, ele ainda assim prega o evangelho a judeus. Esse texto aqui reafirma isso, que Paulo se faz judeu para pregar para aqueles que estão debaixo da lei, mesmo ele não estando. Então é interessante para a nossa vida trazer esse ensinamento, que Paulo, além disso, de ter uma missão específica, ele não perdia tempo. Ele era alguém que falava do evangelho e pregava o evangelho a todos.
Claro, ele tinha um foco, ele tinha um chamado específico, mas isso não o impedia de pregar o evangelho aos demais. Isso é muito interessante, muito relevante para nós, porque inúmeras pessoas, elas pensam, eu sou chamado a isso, eu quero ser um missionário. Mas enquanto ela não é um missionário, ela não quer sair para evangelizar a sua própria rua. Ela não quer falar do amor de Deus para a sua própria família. Ela não quer fazer determinado tipo de trabalho na igreja porque ela vê, não, eu sou um missionário, e quando chegar a minha hora eu vou. Não, Paulo ele não perde tempo, mesmo sabendo que o seu ministério era direcionado aos gentios, ele ainda trabalha com os judeus. Ok? E é isso que devemos fazer para a nossa vida. Nós temos um chamado específico, algo que Deus trabalhou em nós e quer que nós façamos para Ele como instrumento, mas nesse intervalo ou nesse caminhar nós teremos outras situações que podemos fazer. E é isso que nós devemos trazer para a nossa vida. Não simplesmente fazer aquilo que nós queremos ou que somos chamados especificamente, então não vou fazer mais nada. Devemos trabalhar para ser cooperador. E nesse caminho que vamos cumprir nosso chamado, podemos fazer outras coisas também, além disso. Okay? Então nós falamos desse primeiro ponto, que é apostolado aos gentios, e agora nós vamos falar sobre a universalidade do Evangelho. Se você tem a revista, nós temos na página número 13. Se você também recebeu o PDF e o WhatsApp, você pode acompanhar com a gente aí. Então, qual é o ponto nesse caso? Paulo, ele, ao sair a pregar o Evangelho, ele não fazia distinção de gênero, raça, etnia, qualquer tipo de coisa. Paulo pregava o Evangelho a todos o quanto ele encontrava ou os lugares que ele passava. Então nós precisamos entender que isso é muito relevante para nós, porque esse conceito de gênero, etnia, cultura não faz Paulo selecionar algo para si, ou alguém, ou um povo melhor do que o outro. Não, ele prega para todos o que ele encontra. Ok? E eu queria ler, junto com os irmãos, junto com vocês, Romanos 1, 14 a 16. Romanos 1, 14 a 16, que diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é um texto célebre da Reforma Protestante e também muito relevante para nós. Então, Paulo, ele não vai fazer distinção, não existe lugar onde o Evangelho não deva ser pregado. Ele vai pregar o Evangelho da prisão, para aquele carcereiro, ele vai pregar o Evangelho para outras pessoas de religiões diferentes, contextos diferentes, sexos diferentes, mas ele vai pregar o Evangelho. É isso que devemos entender. Ele não vai ser conivente, ao contrário, ele vai anunciar as boas novas, tanto para a mulher quanto ao homem, quanto a judeus, quanto a gentios. Todos os lugares que ele passa, ele vai anunciando o Evangelho, trazendo esse Evangelho às pessoas. E outra coisa que é interessante nesse ponto também é que há um mistério que Deus decide entregar o seu mistério aos gentios também. Qual o mistério? A mensagem, a boa nova do Evangelho. Essa boa nova que é fantástica, que é algo sensacional. Eu queria convidar você a abrir comigo em Colossenses 1, 26 a 27. Diz assim:
O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Deus decide, através da sua graça, da sua glória, do seu poder, agora revelar também os mistérios. Quem? Cristo, ao gentios. E por isso nós estamos aqui hoje, podendo falar, podendo conversar, ser cheio desse Espírito Santo, ser cheio de Deus, porque um dia Deus decidiu nos alcançar e nos entregar esse mistério. E ele starta isso, ele inicia isso através de Paulo. Paulo coloca o fundamento dado pelo Espírito Santo e agora podemos falar, podemos ser cheios de Deus, podemos ser transformados pela beleza desse Deus. Amém? Então, esse é a universalidade do Evangelho. Falamos sobre o apostolado aos gentios, que perguntando se tem, nós questionamos se tem apóstolo hoje, mostramos que não existe apóstolo hoje, mostramos porque Paulo é um apóstolo e foi chamado até apóstolo fora do tempo, e que mesmo sendo questionado, sua autoridade sendo questionada, ele defendeu o seu apostolado e foi de fato enviado a pregar o Evangelho aos gentios. Nós podemos encontrar isso em 1 Coríntios 9, de 9 a 23. Depois falamos sobre a universalidade do Evangelho, falando que Paulo ele não fez distinção de pessoas, ou seja, de nações. Ele foi aos lugares que ele passou, ele pregou o Evangelho. E Cristo, na sua graça e glória, chamou para si aqueles que Paulo estava pregando. Não todos, é claro, a gente sabe que não foram todos, mas que Deus usou Paulo para anunciar o Evangelho, independente de gênero, raça, nação, povo. Deus chamou para si todos de todos os lugares. E também entendemos que era um mistério que Deus revelou aos gentios, foi uma decisão da parte do Senhor. Então, com isso, fechamos o ponto 2, que é a universalidade do Evangelho. E agora nós vamos para o terceiro e último ponto, que é o conteúdo da mensagem. Bom, de fato, precisamos compreender aqui a realidade que não é nova, mas já existe há um bom tempo, sobre a questão de pessoas que querem retirar alguns ensinos de Paulo, porque a forma como eles interpretam, eles afirmam que esses ensinos vão contra os ensinos de Jesus. Por que eles fazem isso? Porque o método ou a forma que eles interpretam é uma forma errada. Eles tentam pegar a pessoa de Jesus como uma chave de interpretação para compreender toda a Bíblia. E quando ele faz assim, ele se perde, o entendimento deles se torna muito equivocado. E aí eles tendem a excluir ensinos de Paulo, afirmando que aqueles ensinos não condizem com as Escrituras. Então, quando alguém chegar até você ou com um ensino dizendo que Paulo falou alguma coisa equivocada, você deve descartar essa fala. Por quê? Porque a forma como essas pessoas interpretam ou tem o método de interpretação deles é um método de interpretação errado e fazem com que eles excluam alguns ensinos de Paulo. Nós vemos pessoas atualmente dizendo que Paulo estava louco quando escreveu determinados tipos de texto, ou frases, ou falas, mas sabemos, como elencamos anteriormente, que Paulo tem os requisitos para o apostolado, e um deles ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras, ou suas cartas, ou escrever a palavra de Deus. Então, com isso, podemos afirmar que os ensinos de Paulo estão, sim, colaborando com o Evangelho, não indo contra o Evangelho. Isso é algo que devemos entender, porque inúmeras pessoas hoje querem confrontar ou descartar os ensinos de Paulo. Então,
No conteúdo da mensagem, nós entendemos que Paulo, a mensagem que Paulo vai falar, ela vem de Deus, do Espírito Santo e colabora, ela está alinhada com Jesus e o ensinamento de Jesus. Outra coisa também, que o Evangelho, a mensagem que Paulo vai pregar, ela confronta a estrutura religiosa. Ela confronta o pensamento religioso de todos naquela época. Porque alguns acreditavam na ideia dualista de espírito e carne, ou uma ideia totalmente contrária ao ensino de Jesus. Uma salvação, um mérito por obras, algo que eles poderiam fazer para alcançar alguma coisa de Deus. E Paulo, como nós lemos em Romanos capítulo 1, Paulo vai reafirmar que o justo viverá pela fé, fé somente em Jesus. Então Paulo confronta mesmo o ensino dele. Nós estamos aí na página de número 14, acompanhe comigo aí, por favor. Eu queria ler com você 1 Coríntios 1, de 20 a 25. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio de sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, o qual é chamado de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram sabedoria, mas nós anunciamos a Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. 1 Coríntios 1, de 20 a 25. Então, Paulo está afirmando aqui, indo contra os pensamentos daqueles que procuravam milagres, procuravam sabedorias, procuravam ideia humana, baseada no intelecto, na força, no pensamento, para mostrar que Deus decidiu salvar aqueles que creem, ou seja, pela fé. Então o evangelho, a mensagem pregada por Paulo, o conteúdo dessa mensagem, ela confronta, ela revoga a lei. Entenda, revogar a lei não quer dizer anular a lei, é dizer que agora não é pelo fato de tentarmos cumprir toda a lei que vamos chegar até Deus. Não é isso. Ele revoga a lei, mas não exclui a lei. Paulo não exclui. Ele diz que a lei tem a sua importância, mas agora estamos num período chamado período de graça. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós nunca conseguiríamos cumprir a lei. E por isso Cristo veio, cumpriu a lei, para que possamos hoje nos alegrar e ser cheios de sua presença. Então, nós concluímos aqui o conteúdo dessa mensagem. Qual é o conteúdo? Cristo veio ao mundo para resgatar as pessoas que não poderiam chegar até Deus, pois estavam em rebelião contra Deus. E como isso aconteceu? Jesus morre numa cruz, ressuscita, vai aos céus, e agora todos os que creem em Jesus podem são enxertados no corpo de Cristo. Essa mensagem é louca, é loucura para as pessoas daquele tempo e para hoje. Hoje é uma loucura. Muitos ainda nos chamam de louco, mas como Paulo disse para aquela igreja de Corinto, nós podemos dizer hoje que, pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana.
e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E que você possa viver essa verdade, que você possa entender essa verdade, que não vem de você, não há mérito em você, não é porque você é mais bonito, porque você é feio, porque você é rico, porque você é pobre, que você tem uma família boa, que você não tem família. Não, isso vem do próprio Deus, é graça, favor imerecido. Ele fez isso para nós. E esse é o conteúdo da mensagem de Paulo. Com isso, falamos então sobre o apostolado aos gentios, falamos sobre a universalidade do Evangelho e agora concluímos falando do conteúdo da mensagem. E que você possa ser abençoado com esse estudo e venha crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus. Eu espero que você e sua família estejam bem e que o quanto antes podemos estar juntos para adorar a Deus. Deus abençoe a sua vida e qualquer dúvida você pode comentar, você pode me chamar nas redes ou comentar aqui também no vídeo e que nós vamos poder ajudar da melhor forma possível. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue a cada dia mais entendendo que devemos confiar inteiramente nesse Deus. Não é confiar em nós mesmos, mas confiar no Deus que nos salvou e descansar na sua graça. Que Deus abençoe a sua vida.